Mesa de Conversa, com Ana Maria Prado. He is exalted, the King is exalted on high. Vamos agora voltar à mesa de conversa de mãe. Que coisa linda! Vamos fazer isso com a nossa, chamando nossa vice-presidente nacional para a região Nordeste, nossa Maria Ribeiro de Silva Moutinho. Vai nos acompanhar nessa linda mesa de conversa, Maria. Vamos receber nossas queridas irmãs. Vamos contar com a presença da nossa irmã Noaci Madalena Cunha Lola, a nossa presidente da Sinodal Noroeste da Bahia e nossa secretária de Causas Locais da IPB, da Confederação Nacional, e a nossa coordenadora dos pedidos de oração da segunda sala, na SAF Ora Online, na madrugada. Seja bem-vinda, querida. Vamos convidar agora também outra querida irmã, Elisa Márcia Moraes Dias dos Santos, nossa presidente da Sinodal Bahia, nossa doutora, presidente, linda, uma grande companheira também da SAF Ora Online na madrugada, né? E também da nossa Sinodal Bahia. Vamos chamar agora a nossa querida Vânia Gorete Ribeiro. Nossa Vânia Gorete Ribeiro, que linda! A esposa do reverendo Altaneiro, que beleza, né? Ela da região sul, Londrina, Sinodal Metropolitana de Londrina. Que coisa linda! Seja bem-vinda, querida. É a mamãe de um jovenzinho, um adolescente de 10 aninhos. Vamos chamar agora a quarta mulher de peso dessa mesa, Raquel de Abreu Barbosa de Paula, a famosa Raquel Praia Grande, nossa companheira também das nossas madrugadas de oração, mãezinhas de alguns filhos queridos, ela sempre aparece de vez em quando com o Daniel na sala. Seja bem-vinda, querida. Raquel, eu não decorei a sua sinodal, sei que a região é Sudeste e Sul, mas não decorei sua sinodal. Do Sudeste da Silvia. Litoral paulista ou oeste de São Paulo? Litoral paulista. Silvação, né? Silvia. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Todas as quatro sejam muito bem-vindas, né? Graças a Deus que conseguiram entrar. Deu para assistir a primeira mesa de conversa? Gostaram? Sim. Beleza, não é? Que maravilha. Sejam bem-vindas. Deus as abençoe ricamente nos posicionamentos, nessas questões maravilhosas que vamos ver agora. Vamos citar o versículo bíblico muito lindo. Lamentações, do capítulo 2, versículo 19. Vamos pedir às irmãs que deixem o microfone fechado, tá bem? Todas nós fecharemos quando uma estiver falando, para não dar microfonia. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Lamentações 2:19. À luz da palavra de Deus, a mãe deve orar incessantemente pelos seus filhos. Apesar desse versículo aqui falar do princípio das vigílias, ou seja, de madrugada, a mãe não vai orar apenas na madrugada. É que ele está destacando, digamos assim, ao meu ver, que nós não podemos dormir, não é? E deixando nossos filhos ao léu sem orar por eles. Temos que aproveitar aquelas horas do a sós com Deus, quando tudo está mais calmo, para procurar orar pelos nossos filhos. A omissão em orar pelos filhos trará muitos sofrimentos para os pais e para eles. Num comentário baseado em um artigo do reverendo Arival Dias Cassimiro, chamado Pais, Orem pelos Filhos, adaptando esse comentário, dizemos: os nossos filhos estão na mira do inimigo de Deus. Eles estão cercados de más influências e eles são bastante influenciáveis. Eles são pecadores propensos a cair no pecado, ou seja, nossos filhos. Por isso, eles precisam da proteção e da direção de Deus. E a oração é o meio pelo qual temos para pedir a Deus que cuide dos nossos filhos.
uma adaptação da citação do nosso pastor em seu artigo chamado Pais, orem pelos seus filhos. Bom, então já vimos que os filhos estão a perigo, já vimos que nós não podemos ficar em berço esplêndido e deixar as coisas seguirem sem seus filhos estarem protegidos, e que a palavra de Deus nos conclama a levantar no princípio das vigílias, derramar nosso coração, ou seja, orar pelos nossa herança. Agora, vamos à pergunta. São duas perguntas também. Como fazer para conjugar as maiores dificuldades do dia com o grande desafio de orar pelos filhos? Só vou ficar nessa, não vou passar a gota agora não, tá bem, queridas? Então, como é que nós devemos fazer, não é? E para conjugar, para vencer as dificuldades e conciliar, não é? Dificuldades que nós temos do dia, de qualquer trabalho, luta, etc., responsabilidades, etc., né, com o grande desafio de orar pelos filhos. Vamos começar com a dona Elisa Márcia. Graça e paz, louvado seja Deus por este momento tão precioso. Então, como fazer para conjugar as dificuldades e a oração pelos filhos? Primeiro lugar, priorizar a oração. Nas primeiras horas do dia, precisamos buscar Jesus, orar pelos nossos filhos. Com certeza, fazendo isso, todas as outras demandas serão desenvolvidas a seu tempo. Nós, mães, precisamos mostrar para o nosso filho que a prioridade é Deus. A oração é a chave que abre a porta dos suprimentos para todas as necessidades dos nossos filhos. Nós precisamos mostrar isso para o nosso filho, priorizando o nosso tempo, orando por eles e com eles. Uma mãe pode dar a seu filho uma chave de um carro novo, uma chave de uma mansão, mas, em primeiro lugar, dê ao seu filho a chave da oração. É o melhor presente que uma mãe pode dar ao seu filho, é a oração, é orar por eles e com eles. É preciso que saibamos disso, que a oração é uma chave que abre a porta dos suprimentos para todas as necessidades dos nossos filhos. A oração é a chave. Em segundo lugar, estudar a palavra de Deus. Mas aí a mãe vai dizer, eu não tenho tempo. Deuteronômio 6 diz, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu, particularmente, de posse dessa receita bíblica, escrevi as ordenanças de Deus e a fixei na parede do quarto dos meus filhos. Eles ainda eram menores, mas já sabiam ler. E este hábito está até hoje, eles já numa idade adulta, mas em primeiro lugar, oração e estudo da palavra. Era uma lida muito grande a que eu tinha, trabalhava em várias cidades, mas a palavra de Deus é o primeiro lugar, a oração é o primeiro lugar, e isso já deixava essas ordenanças de Jesus afixadas na parede do quarto dos meus filhos, na direção da cabeceira da cama. E outro, em terceiro lugar, como fazer isso é ser exemplo. Nós, mães, servas de Deus, precisamos dar o exemplo, praticando no dia a dia a comunhão com o Senhor.
essa forma que eu vejo de como fazer para vencer as dificuldades e orar pelos nossos filhos, porque isso é uma experiência própria. Vivi essa dificuldade da lida do trabalho, mas Deuteronômio 6 me pulou aos olhos quando eu li: falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É a passagem que eu gostaria de deixar aqui para cada mãe, que o presente maior, o presente melhor que pode ser dado a um filho é a oração, porque ela abre todas as portas. Amém, Elisa Márcia. Você me fez lembrar que eu falhei no iniciozinho, esqueci o tema dessa mesa de conversa, não é? O tema dessa mesa de conversa é esse aí, o maior presente que um filho pode receber de sua mãe. Que maravilha, não é? Então, já ouvimos a Elisa Márcia, vamos ouvir agora Vânia Ribeiro, né? Tá certo, Vânia? Por favor. Tá certo. Boa noite, minha querida presidente, Ana Maria, todas as demais queridas que estão nesta mesa, né, de conversa, aquelas que fazem parte, Heloísa Helena, nossa mesa diretora, a minha vice-presidente para a região sul, Leila Reis, e a nossa sinodal, a qual fazemos parte, né, com a nossa presidente Geni, todas as mães e amigos que nos assistem. Bom, diante desta pergunta e dessa bela reflexão que a nossa querida Elisa já nos colocou, né, esses 3 pontos chaves aí que devemos fazer na construção desse caráter dentro da vida, do nosso maior presente para os nossos filhos, eu gostaria de também compartilhar um pouquinho da minha experiência como mãe de um filho especial, um filho com síndrome de Down, onde desde cedo, quando recebemos o diagnóstico do nosso filho, nos preocupamos muito em proporcionar meios para estimular o seu desenvolvimento físico e cognitivo. Mas em nossa caminhada da vida cristã, quanto mais nos comprometemos com Deus e sua palavra, mais percebemos que precisamos não somente nos preocupar com seu desenvolvimento cognitivo e físico. Então, percebemos que precisamos desenvolver uma vida espiritual comprometida com Jesus. E quando se trata de vida espiritual, eu entendo que preciso ter atitudes práticas de uma vida cristã à luz da Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas e o buscando em oração. Para isso, eu preciso muito, com prioridade, uma vida de disciplina diária de oração. Eu preciso, antes do meu filho me ouvir, ele vai me ver. Quando o filho nos vê, torna-se muito mais fácil o ensino. Em especial quando nós falamos daqueles filhos, né, que traz consigo a deficiência intelectual. Quando o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes cita em uma das suas ministrações que nós precisamos pregar aos olhos das pessoas e não somente ao ouvido delas. Quando priorizamos a Cristo e buscamos viver essa disciplina, o Senhor administra os nossos afazeres diários, que são tantos, e a graça faz com que demos conta de cumprir tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E assim, irmãs queridas, nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Eles não somente nos ouvem, mas eles nos veem. Portanto, eu devo, como mãe, ter uma disciplina de oração na minha vida para que o meu filho interiorize isso e cresça amando e servindo ao Senhor. Amém. Obrigada, querida. Deus abençoe muito sua vida. Amém. Que bom. Primeiro, eles têm que ver, né? Que ver, depois eles vão ouvir. Que bom, Sim. que bom. E agora vamos ver a nossa Noaci Lola. Não é, Noaci, que já tem experiência de mamãe e é vovó também. Verdade. Quero cumprimentar, né, no amor de Cristo, com muita alegria, a nossa querida presidente Ana Maria, a nossa vice-presidente para a região Nordeste, nossa irmã Maria Ribeiro, e as nossas amigas, irmãs,
mães, companheiras aqui desta mesa, dessa roda de conversa, dessa mesa de conversa de mães. Mães conversando. Que maravilha. Mas também quero estender o meu cumprimento especial a todas as mães que nos assistem, com muito carinho e gratidão. Vivemos realmente tempos difíceis, e as nossas amadas irmãs que já nos antecederam aí, nossa irmã Elisa e nossa irmã Vânia, já nos contemplaram, né, com suas falas maravilhosas a respeito dessa contextualização de que tempos estamos vivendo. A família está muito atribulada, com muitos afazeres, muitas demandas, as mães com dupla jornada de trabalho, às vezes tripla jornada, porque tem que dar conta de criação de filhos, das tarefas do lar também, que são suas tarefas, e dos seus afazeres seculares, né, das suas atribuições profissionais também. Então, são muitos os compromissos que precisamos dar conta. Mas, aliado a isso, também estamos vivenciando um problema muito sério pela grave falta de tempo para orar. Falta grave de tempo de buscar Deus dentro do nosso lar. Também gostaria de pontuar que, na mesma proporção de que estamos vivenciando essa dificuldade no lar pela falta de tempo, também estamos vivenciando, né, o grande aumento dos perigos que os nossos filhos estão expostos. São muitos os perigos, redes sociais, né, que eles estão expostos o tempo inteiro, ensino nas escolas, essas dificuldades relacionadas ao ensino, isolamento social, muitas experiências externas, né, que vêm especialmente através das redes sociais para os nossos filhos. Toda essa contextualização só nos faz reforçar da necessidade de orar pelos nossos filhos. E como aquela mãe, Ana, que buscava o Senhor, e ela disse, por este menino orava eu. Não podemos baixar a guarda. Precisamos realmente estar cada vez mais firmes na decisão e na determinação da importância da oração na vida dos nossos filhos. E assim, algumas questões já foram ditas aqui, né, e que nos contempla também com relação ao que nós devemos conjugar, né, nessa dificuldade, que desafios devemos enfrentar para que possamos manter, né, a vida de oração pelos nossos filhos. Primeiro, eu queria pontuar que devemos ter realmente muita sabedoria e pedir a Deus que nos conscientize de que o maior investimento de que podemos fazer para a vida dos nossos filhos é o investimento da oração. A oração é proteção. A oração é a direção que os nossos filhos precisam para ter uma vida feliz na presença do Senhor. E nós, como mães, precisamos ter coragem. Precisamos vencer o medo. Precisamos ter coragem para desafiar as dificuldades e, especialmente, os problemas que o mundo nos impõe, né, diante das outras necessidades, e priorizarmos a oração pelos nossos filhos. Sendo assim, precisamos reorganizar a nossa agenda de oração. O nosso tempo precisa ser reorganizado. Algum período atrás, a gente tinha muito essa preocupação de dizer, eu não tenho tempo para determinadas tarefas, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas um dia o Senhor me incomodou com isso e eu comecei a dizer, preciso organizar o meu tempo. Isso fez muita diferença na minha vida. Então, a gente, ao invés de estar questionando que não tem tempo, nós precisamos saber, pedir sabedoria e direcionamento a Deus para aprender a reorganizar o nosso tempo, a nossa agenda, para investir no maior bem, no maior presente, né, que é o tema da nossa mesa, que podemos dar para os nossos filhos, que é a vida de oração das mães que oram, né, para que o Senhor esteja cuidando dos nossos filhos. Então, nós temos assim, entre as mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil, direcionado pela Confederação Nacional da SAF, um projeto, Ana, né, que é um projeto que direciona, que tem seus objetivos, né, o estímulo, o incentivo para as mães estarem se organizando para a sua agenda de oração com seus filhos. Então, isso é importante. Nós temos também leituras edificantes que nós podemos ler para estarmos assim sendo estimuladas
nos mantemos perseverantes nesta oração. E eu queria falar de um livrozinho simples do reverendo Hernandes Dias, né, que fala que o título do livro é Mães Intercessoras. É um livro que nos ajuda a organizar esse tempo. E o primeiro capítulo do livro diz isso: Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Então é isso, mães. Nosso primeiro desafio é reorganizar a nossa agenda, com coragem, com determinação, com sabedoria, pedindo a Deus que nos ajude a consagrá-los numa vida feliz ao lado do Senhor, consagrando através da oração. Porque a oração é realmente, como nossa irmã Elisa Márcia falou, muito, muito bem, com muita propriedade, é a chave que nós temos, né, para que possamos estar impulsionando, né, abrindo para manter a vida dos nossos filhos saudáveis, na presença do Senhor. Então, indicaria aí, né, essa coragem, a sabedoria, a determinação, né, a reorganização da nossa agenda, da nossa vida de oração diante do nosso Deus, e utilizado o que a gente já tem de estrutura, de estratégias nas nossas SAFs, o Projeto Ana, a Oração da Madrugada, e outros momentos que nós podemos estar assim, criando para estar assim, dando a oportunidade, né, a colocar os nossos filhos no altar do Senhor, e seguindo, como nos diz Deuteronômio 6, de 6 a 9, né? Assistindo nossos filhos com carinho, com atenção, né, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Em todo momento, nós já tivemos muitas experiências nesse sentido. Acharmos que não iríamos dar conta de ter tempo para orar. E começamos a orar em filas de bancos, caminhando, dirigindo, em todas as oportunidades, como seguindo realmente a instrução de Deuteronômios 6, de 6 a 9. Deus possa realmente nos dar essa condição, né, de estarmos nessa batalha, nesse desafio de investimento na oração dos nossos filhos. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, queridas, pelas respostas sábias, né, orientadoras para essa pergunta, essa primeira pergunta. Então, vimos aí, como nossas irmãs falaram, o forte é a oração, né? Qual é o maior presente? Esse é o tema, o maior presente que um filho pode receber de sua mãe, são as orações que ela faz por ele. Mas tem uma segunda pergunta para nós terminarmos essa mesa tão linda. Veja só, diante de tudo isso que nós vimos, quais as possíveis consequências na vida de um filho e o que poderá colher este filho, ou então colher esta mãe que considerar que é ocupada demais para orar pelos filhos de forma sistemática e disciplinada e conforme as ordenanças bíblicas. Ou seja, ela decidiu que ela é ocupada demais, não é, para orar de forma sistemática e disciplinada e conforme a palavra de Deus manda, porque ela é ocupada. Então, quais são as possíveis consequências para os filhos que têm essa mãe e para essa mãe que assim age, não é? Eu peço perdão porque nós não ouvimos na primeira pergunta a nossa Raquel. Ouvimos, Raquel, você não, né? Então, vamos ouvir, vamos retroagir de forma disciplinada, não é, Raquel? Para ouvir você, porque a primeira mesa só teve 3, eu acho que eu acostumei nas 3. Desculpe, querida. Vamos ouvir você ainda com a primeira pergunta, que é como fazer para conjugar as maiores dificuldades do dia com o grande desafio. E eu sei que você é uma mãe que tem muita dificuldade por conta do seu extremo trabalho e vai ter uma grande colaboração para nos dar com essa pergunta, essa resposta. Tá, joia. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, né, por estar aqui e esse privilégio que a Ana e toda a diretoria da Confederação Nacional proporciona. Realmente, como já foi falado pelas irmãs, mas eu queria ressaltar que tem que ser um hábito mesmo. Desde quando eu comecei a ler a Bíblia sozinha, com 8 anos de idade, eu aprendi que eu deveria acordar mais cedo. Inclusive, eu pus na minha mente, eu não ia tomar café da manhã enquanto eu não lesse a Bíblia e não orasse. Então, até hoje eu faço assim. Meu primeiro alimento é isso. Então, eu sempre acordei 1 hora mais cedo para ler a Bíblia
ir para orar e falar, Senhor, me alimenta primeiro, né? O que o Senhor quer de mim hoje? Já que o Senhor me deu mais um dia de vida. E aí, o que acontece? Hoje, mãe do Daniel, da Sara e do Samuel, os três estão nos caminhos do Senhor, eu fico pensando, eu não tenho coragem de não acordar mais cedo. Eu acordava às 6 horas da manhã, agora eu acordo às 4h27, 4h30, né? Que começa a nossa reunião de oração. Então, acho que isso é importante. Agora, o mais importante também, Ana, é a constância. Porque a pergunta, ela fala, né, do grande desafio de orar. Nós fazemos muito esforço para não faltar nos nossos compromissos, né, de trabalho, eu vou para o plantão, vou para o hospital, vou ao trabalho, enfim, levo as crianças para a escola, e nós fazemos muito, é o que a nossa irmã falou, né, a agenda, né, nós cumprimos a nossa agenda dos nossos compromissos, então essa agenda de orar pelos nossos filhos tem que ser prioridade, então é a primeira coisa, senão eu não vou tomar café da manhã. Que lindo, Raquel. Entenderam isso, né? Que coisa tão simples, tão objetiva. Veja, 8 aninhos de idade, ela começou a ser instruída pela sua mãe, não é? Dessa forma. Não vai tomar café da manhã enquanto não orar e não fazer exercício bíblico. E assim ela fez a sua própria vida. Que bênção. Obrigada, querida. Vamos somar essas sabedorias das 4 irmãs, né, nessa pergunta. Então, fica bem clara para todas nós, fica bem claro como fazer para conjugar as maiores dificuldades do dia com o grande desafio de orar pelos filhos. Então, aí vimos, cada uma teve o seu foco. E o último foco, acordar mais cedo para poder orar. E aí vem a questão, né, da maravilha que é a SAF Hora Online na madrugada, porque esse acordar mais cedo vai coincidir com esse momento reservado para nós orarmos, que é o a sós com Deus, e ela já sai de lá tranquila para ir para o seu trabalho, né? Ela já chorou bastante na plataforma, ela já orou muito. Obrigada a todas que contribuíram. A chave para abrir as portas do atendimento às necessidades, como disse a nossa querida, e a análise que as nossas demais irmãs fizeram. Bom, agora vamos para o segundo, né? Graças a Deus que Deus me lembrou de você, viu, Raquel? O segundo já sabe, consequência para os filhos que tem uma mãe que diz, eu não tenho condição de fazer isso que vocês estão dizendo, não, né? Aí soma-se a Raquel, soma-se o que a Vânia falou, soma-se o que a Elisa Márcia falou e a Noaci sistematicamente apontou. Então, ela não tem, ela resolve dizer que não tem condição de ser disciplinada nem sistemática nas orações. Qual é a consequência para ela e para o filho dela? É isso que eu quero saber. Vamos começar por Raquel. Ok. Essa pergunta é bem complicada, na minha opinião, porque possíveis consequências é uma expectativa. Então, se eu oro, então vai dar tudo certo. Nem sempre. Tem filhos que, por mais que a gente aponte o caminho do Senhor, que, aliás, o tema dessa mesa, né? O maior presente que um filho pode receber de sua mãe, né? A palavra de Deus, a oração, e mesmo assim ele se desvia do Senhor. Não é o meu caso, né? Graças a Deus. Mas eu queria deixar, eu penso em 2 versículos, Ana. Eu penso em Salmo 127, né? Que é um versículo bem conhecido, que fala, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, eu sempre fico pensando, a mulher sábia edifica o lar, mas se Deus não edificar, em vão será o nosso trabalho, né? E aí vem a questão, né, como flechas na mão do guerreiro, assim esses filhos da mocidade. As flechas não podem apontar para nós mesmos, mas a nossa flecha, né, é apontar Cristo o tempo todo, orando o tempo todo. Mas tem um outro versículo que eu fico pensando nessa questão, das possíveis consequências. Bom, se eu não orar, se eu não apresentar a palavra de Deus,
Então, eu entendo que, com certeza, né, eles não vão ter a referência de vida da palavra de Deus inculcada, né? Então, eles vão se afastar do Senhor, se afastar da igreja, se afastar da família, porque não vai estar de acordo, né, com os princípios bíblicos. E aí eles vão dar lugar ao inimigo, Ana. E isso é um perigo terrível, né? Nossa irmã Daci falou, inclusive, e essa vulnerabilidade que eles ficam, e até você citou Daniel e José, meninos que não tinham UPA, mocidade ali todo o tempo, eles foram levados, né? O Egito, José, Daniel para a Babilônia, e eles não tinham ali igreja, eles estavam praticamente sozinhos, mas Daniel fala, né? O Deus dos meus pais. Então, eu gosto do texto de 2 Timóteo 2:24, que fala assim, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, né? Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. Então, na verdade, as possíveis consequências estão nas mãos de Deus. Então, eu entendo que nós precisamos fazer a nossa parte, mas na expectativa de que é Deus que vai convencer nossos filhos ao arrependimento, é Deus, pela sua graça, que vai salvar nossos filhos, é Deus que vai trazê-los à sensatez. E aí a gente realmente pode descansar no Senhor, né? E não parar de orar, e não parar de apontar o caminho do Senhor, mas nessa expectativa. E assim, as mães, né, que têm os seus filhos hoje afastados, continuar orando, continuar apontando a palavra do Senhor e esperar no Senhor. Amém, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada pelas suas considerações sábias, né? E plausíveis. E vamos agora ouvir as nossas outras queridas, né? Para nós fecharmos as riquezas dessas respostas. Vamos ouvir a nossa irmã Vânia Ribeiro. Bom, diante de tantas, né, experiências aqui, trocas de conversas tão ricas para nós, gostaria também de colocar que durante essa semana nós temos ouvido muitos testemunhos, né, na Rádio SAF sobre o que é ser mãe, e dentre eles muitos sonhos. E como mães, nós realmente os temos e para os nossos filhos, e buscamos agir de forma a realizá-los. E corremos aí o risco, né, de muitas vezes atropelarmos o nosso dia e não, como a nossa querida Raquel disse, né, não fazendo a nossa agenda, priorizar a nossa agenda ali, a questão da oração. Mas nós não devemos esquecer que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Somos agraciadas por tê-los, devendo cuidar dessa herança, alinhando as nossas orações diárias com a vontade de Deus. Aí, assim como a Raquel disse, né, aquilo que é expectativa, o Senhor vai fazer por sua soberania, mas o nosso dever como mãe vai estar alinhado à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. As consequências podem ser inúmeras, né, e diversas, se não apresentarmos os nossos filhos aos pés de Cristo diariamente. Seria o mesmo que soltar um navio em alto mar à deriva. Nunca se saberá onde este barco chegará, se é que chegará em algum lugar. O mais grave, né, de todas as consequências é não gerar um comprometimento com a fé cristã e o próprio abandono da comunhão da igreja do Senhor e o apego ao mundo e suas paixões. Por isso, ser ocupada demais para orar pelos seus filhos não deve fazer parte do coração de uma mãe. É isso que eu acredito e busco. Por isso estamos lá todas as madrugadas, né? Que o Senhor nos permite. Que bom, Vânia, que bênção, né?
Muito bem, estamos aí colecionando sabedorias, isso não é? Vivências, estratégias, mas sempre circulando ao redor, né, da sabedoria, da oração, do temor ao Senhor, da responsabilidade, né? Que bênção. Noaci, querida, você vai dizer o que para nós? Olha, nós entendemos que a oração é proteção. E a mãe precisa ter coragem para proteger seus filhos, para vigiar, né, das ciladas do mal. Sendo assim, uma das consequências, possíveis consequências na vida do filho, ele poderá colher é o endurecimento do coração, o afastamento dos caminhos do Senhor, desvios de conduta ética, moral. São atitudes de incredulidade que pode vir a ocorrer ao coração de um filho que é abandonado pela sua mãe, que não tem uma mãe que ora. E também é um grande perigo que são as influências, né, das filosofias mundanas, que são armadilhas que podem estar cercando os nossos filhos. Precisamos realmente vigiar em todo o tempo, para que possamos ser perseverantes na oração pelos nossos filhos. E outra consequência também para as mães, que eu penso, é o seguinte: a mãe que não ora pelo seu filho, ela pode depois chorar amargamente, né? Com muito desgosto, colher muita tristeza, e ver o filho desviado dos caminhos do Senhor. Então, é importante, mãe, que possamos assim investir tempo na oração pelos nossos filhos, colocar os nossos filhos no altar do Senhor diariamente, com firmeza, com coragem e com determinação, né? Felizmente, hoje nós vemos muitos pais com medo de enfrentar os filhos pela rebeldia, né, pela dificuldade de relacionamento, mas no lar que ora, que busca a Deus em primeiro lugar, que coloca o altar do Senhor como prioridade em oração pelos filhos, nós vimos que podemos reverter essa situação, com a graça, o cuidado do Senhor Jesus nos nossos lares e nas vidas dos nossos filhos. Oração é proteção, é livramento, né, de ciladas do mal que andam rondando os nossos filhos. Muito bem, que coisa linda, né? Que coisa linda. Vamos ouvir agora a nossa Elisa Márcia, não é, Elisa Márcia? Nesse Sim, quesito tão importante, né, querida? sim, querida presidente Ana Maria. As amadas irmãs têm falado de forma sábia, isso nos edifica também. Mas eu vejo que em nossos dias atuais, os nossos dias atuais já nos mostram que as consequências são desastrosas e afeta não só a família, mas toda a sociedade. A mãe que não tem tempo para orar pelo seu filho, isso se traduz em desamor. E o desamor gera violência. O desamor gera depressão, vários tipos de doenças, sentimento de rejeição, solidão, frieza, indiferença. A mãe que não ora pelo seu filho traz uma série de consequências desagradáveis. E muitas vezes a mãe, ela quer ter o seu sucesso pessoal, profissional, mas para nada adianta esse sucesso se o fracasso está em sua família. Então, é preciso orar. Mãe que é mãe não abre mão da sua missão sublime, que é transbordar em amor nesta relação de mãe e filho. E aqui aproveito para mostrar o meu neto, os meus filhos, e louvo a Deus e pela vida de cada irmã aqui presente. Gente, que coisa linda, né? Que bênção, né, Elisa Márcia? Louvado seja Deus. Obrigada pela oportunidade, presidente Ana Maria. Oh, minha Foi uma linda. alegria compartilhar com as irmãs todas. A vice-presidente Maria Ribeiro, com quem muito aprendo a cada dia também. Muito obrigada. Que coisa linda. Vamos ficar com saudade de vocês, viu, irmãs lindas? Que maravilha. Cada uma acrescentou muito, muito. Mas que coisa maravilhosa. E a palavra de Deus também diz assim, lá em Provérbios 29, 15, não é?
é lógico que fala da vara, da disciplina, mas a vara e a disciplina é consequência justamente da oração cuidadosa, né? Da sabedoria adquirida para poder criar. E aí diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar quem? A sua mãe. Então, é uma consequência, não é? Quando a pessoa não liga, não está nem preocupada com isso, não quer pagar o preço. Tem mãe que o filho vai chorar no shopping, então ela, eu estou cansada, então ela vai dar o que ele quer, não é? Então, digamos que isso aí seria outro assunto, mas é uma consequência de não querer pagar o preço e orar e ter aquele filho. E também, como Raquel disse, às vezes a mãe ora e o filho se desvia, não resta dúvida. Mas olha, fica no coração dele algo que um dia ele vai se lembrar, não é? Um dia ele vai se lembrar que a mãe dele, eu estou aqui assim, mas minha mãe sempre orou por mim. Se nós formos olhar Augustinho, era pervertido, dificílimo, ninguém gostava dele porque ele era horrível e péssimo. Mas a mãe orou por ele 30 anos, nunca desistiu, né? E Augustinho foi o que foi, é tema da próxima mesa de conversa. Mas é isso mesmo, queridas. As mães não podem se descuidar de orar, porque há consequências para elas. Elas vão chorar muito no futuro, não é? Elas podem, mas se eu orar e eles se desviarem, mas existe a tendência delas orarem e Deus abençoar, né? E minimizar o problema e ele reconhecer, né? E Deus ouve oração, Deus ouve oração. E se ela não orar, ele, coitado, está descoberto. Se a mãe não orar pelo filho, quem é que vai orar? Ele está descoberto em todos os perigos por onde andar. E o Senhor, na sua graça comum, vai protegê-lo, mas é importante a oração da mãe, é importante. A palavra de Deus nos instrui, diz orai sem cessar, orai por uns pelos outros. Então, não diz assim, menos os filhos. Ore por todo mundo, menos os seus filhos, não. Então, é uma coerência de vida. A consequência para aquela mãe vai ser péssima e para aquele filho ou aquela filha também. E tem vários exemplos que nós não vamos citar agora, porque no tempo não dá, né? Já estamos bastante atrasadinhas, né? Mas temos vários exemplos aí de mães que pagam altíssimo preço porque não se incomodam com a vida dos seus filhos, e os seus filhos pagam altíssimo preço, porque teve uma mãe desamorosa. Como uma de vocês disse, é prova de não amor, é prova de desamor. Vai trazer grandes consequências, né? Desamor, depressão, rejeição e tudo mais, né? Louvado seja Deus, queridas, pelas suas vidas preciosas, viu? Vamos ficar com saudade. Olha aí, apareceu Daniel. Ô, Raquel, só falta você, Raquel. Que coisa linda. Olha aí, irmãs queridas que nos ouvem, o Daniel lindo da nossa Vânia Ribeiro. Parabéns, querida. E os netinhos da nossa querida irmã Elisa Márcia, né? Só faltaram os netinhos de Noaci e os filhinhos de... Olha que linda, vovó. É uma menininha ou um menininho? Homem, Rios. Rios. Tá certo, querida. Muito bem. Raquel, você quer olhar para mais alguém aí? Vai chegar alguém? Eu estou chamando eles aqui. Será que eles vêm? Um segundo. Pode vir. A Sara, o Daniel. Só um segundo. O Daniel está dormindo. Tá bem. Olha a Sarinha, que nós oramos por ela. E olha que lindo. Esse é Samuel. Samuel, oramos por você também, querido, viu? Deus... E tem mais um cachorrinho. A Duda. Que bom. Obrigada, queridas. Deus abençoe muito. Obrigada, os filhinhos e as filhinhas, não é? E aí, com muita saudade, vamos fechando essa maravilhosa mesa de conversa e passaremos a terceira e última mesa de conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Deus abençoe. Maria Ribeiro, muito obrigada pela sua companhia, querida. Crescemos muito com essas mulheres de Deus, né, Maria Ribeiro? Com certeza. Deus seja louvado. Amém. Arthur, vamos para o intervalo, Arthur. Mesa de conversa.
Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa Confederação Nacional de SAFs. He is exalted, the King is exalted on high, and I will pray.